povo, mais um episódio do Pod Esporte começando. Pod Esporte, que é um podcast original aqui dos estúdios da Olá Podcast em São Paulo. Se você ainda não conhece, por favor, corre lá no site dos caras, www.olapodcast.com. Lembrando que o Pod Esporte também está no Deezer, no Spotify e aqui no YouTube. Claro que se você ainda não é um inscrito, por favor, vá agora, se inscreva no canal, ativa o sininho lá para sempre que tiver episódio novo, você ser notificado. Hoje estamos inaugurando, depois de 3 anos quase de projeto, uma nova modalidade, a modalidade à distância, e escolhemos a dedo a convidada de hoje, né, um nome super relevante do esporte olímpico nacional, uma ex-atleta que marcou história dentro do esporte olímpico nacional. Seja muito bem-vindo ao Pod Esporte, Fabiana Beltrame. Obrigada, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui inaugurando essa nova modalidade aí, fazendo online, né? Infelizmente não pude estar aí no estúdio para a gente bater aquele papo, mas eu acho que vai ser bem legal aqui também. Não, vai sim. A gente dá um jeito, nomes relevantes, a gente quer trazer e a gente sabe desse problema de deslocamento das pessoas. Muita gente, nem todo mundo está aqui em São Paulo, que é onde fica o estúdio da Olá Podcast. Mas, Fabiana, para começo de conversa, né? Você marcou, acho que o seu nome na história do remo nacional com o seu título mundial em 2011. Uhum. Né? Fala um pouquinho pra gente como é que foi esse título mundial, que momento você estava da sua carreira, né? Era um meio de carreira, era um fim de carreira, início de carreira. Conta pra gente um pouquinho da história dessa sua colocação histórica desse título mundial. Bom, o título mundial veio depois de muito tempo já de carreira, né? Eu comecei a remar em 2005 e o título veio em 2011, então foi depois de um momento muito especial na minha vida, foi depois que eu fui mãe, né? E ela tinha acabado de fazer 2 anos, a minha filha, que hoje está com 14 anos. Então foi uma longa trajetória até esse título mundial. Teve uma mudança de categoria também, né? Eu era da categoria pesada e depois da gravidez eu passei para a categoria peso leve, perdi aí vários quilos para poder ficar mais competitiva internacionalmente, né? Então essa mudança de categoria aconteceu depois que eu fui mãe. E aí que começaram a vir meus principais títulos, que foi essa medalha, né, no Campeonato Mundial inédita, e medalhas em Copas do Mundo também, primeira medalha em Jogos Pan-Americanos. Então foi um momento muito especial. 2011, com certeza, foi o melhor ano da minha carreira. Assim, vieram as principais medalhas. Pô, que legal, porque você falou, você levantou a bola aí logo na sequência da maternidade, né, de você ter sido mãe, vem esse título mundial. E isso é um tema que muito se fala, né, sobre maternidade, atletas, né? A atleta, muitas vezes ela pensa que ela tem que parar de atuar, parar a sua profissão, que é ser atleta, para Uhum. poder ser mãe, realizar um sonho que é de grande maioria das mulheres, que é ser mãe. E você não. Você aproveitou, surfou essa onda de vou ser mãe agora. Como é que foi isso aí? Conta um pouquinho pra gente. Foi planejado? Você, né, imagino que ali no seu início de carreira, já engravida, né, já que você começou a remar em 2005, você engravidou em 2009? Na verdade, eu me enganei. Em 2005 eu fui para o Rio de Janeiro remar, mas eu comecei a remar em 97. Eu tinha 15 anos. Não, tinha Então bastante chance. já tinha chão, já tinha chão. Como é que Sim. foi isso? Essa sua gravidez foi planejada? Não, é o momento de eu ser mãe, vou enfrentar que, assim, hoje a gente ainda vê, né, muito preconceito, muitos problemas que mulheres enfrentam em ser mães. Sim. Imagino que há 10, 15 anos atrás tenha sido pior para você. Como é que foi para você? Foi tudo tranquilo? Teve apoio de patrocinadores, de tudo isso? Como é que foi? Olha, foi planejada, né? Eu e o meu companheiro, meu marido, o Gibran, que também era atleta de remo. A gente esperou passar o ciclo olímpico de Pequim, né? Eu participei das Olimpíadas de Pequim e logo depois a gente decidiu, então vamos ter um filho agora, que é para quando eu voltar eu poder participar dos próximos Jogos Olímpicos. Então foi bem planejado, assim. E aí deu tudo certo, logo depois eu já engravidei, né? E aí ela nasceu em setembro de 2009, mas durante a minha gravidez eu fiquei toda me movimentando, né, assim, não fazia treinos muito exaustivos, mas eu continuava remando, assim, fazendo uma musculação para não perder muito a forma física. E aí, logo depois que eu fui mãe, 45 dias depois eu já estava remando de novo, já estava treinando. Então, assim, eu tinha o sonho de ser mãe, mas eu também tinha os meus sonhos como atleta, né, e uma coisa não anulou a outra. Eu consegui conciliar, com a ajuda, claro, do meu marido, Gibran,
a gente sempre conversou muito sobre isso, né? Como a carreira dele estava já mais no final, ele se dedicou mais, assim, a Alice nesse momento, que eu viajava muito, treinava muito, e com essa ajuda dele a gente conseguiu conciliar bem, assim. Não É, digo que foi esse, fácil, porque era uma logística muito grande, né? Porque com nós dois como atletas, assim, então um ia treinar, depois o outro voltava, ficava com a Alice, e aí depois mais tarde a gente teve uma babá também que ia para o clube com a gente. Era uma logística muito grande assim, mas que valeu a pena. Acho que deu tudo certo e ela me deu uma motivação muito grande também. esse recado que você deixa de um sonho não adia o outro, um sonho não adia não cancela, Um a gente anula não o joga outro. no lixo, não anula o outro, porque você foi mãe, prova disso, na sequência campeã mundial. Eu acho que é tudo uma questão de programação, de você ter tudo muito conversado. Quando a gente fala de alguns esportes, principalmente os coletivos, né, que aí depende da equipe e tal, acho que talvez seja um pouco mais difícil o entendimento das equipes. Acho que já melhorou Uhum. muito, né? Mas Sim. ainda acontece, né? Alguns problemas. Mas na época você tinha muitos patrocinadores, alguns patrocinadores, como é que foi visto isso? Não, eu remava pelo Vasco, né, na época, e eles foram muito, assim, eles me deixaram super tranquilos, assim, no início até, eles foram pegos de surpresa, eu não falei para eles que eu estava grávida, não falei, não tive essa programação, assim, não conversei com eles antes, né, acho que até deveria ter conversado, mas mesmo no momento que eu falei para eles, eles foram muito compreensivos e falaram iam continuar me pagando, assim, como atleta, e eu treinando lá, né, quase que eu competi, com 6 meses ainda quase que eu competi uma regata para eles, mas aí como a regata foi adiada, acabou que aí ia ser muito arriscado para o bebê e tudo, aí eu não competi. Mas eles foram super compreensivos, assim, foi bem tranquilo, então, por isso eu sou muito grata a eles até hoje, assim, de terem me mantido lá como atleta, mesmo eu estando grávida, né? O que não acontece com muitas mulheres, eu acredito que muitas delas não consigam manter, né, o seu padrão ali de vida por causa da gravidez, né? Pô, que legal. A gente tem o caso, né? Ficou famoso da Tandara, né? Eu não lembro agora o clube, se foi o pré-clube, eu não lembro. Né? Posso estar falando besteira aqui, mas teve o caso da Tandara, né? Mas a gente também teve casos, né, muito legais. Eu lembro muito a Paula Pequeno do vôlei, ela é da minha família, na verdade, ela é minha concunhada, e ela teve, né, um processo de gravidez durante ali, né, quase que o ápice da sua carreira. Ela foi mãe em 2006, em 2008 ela foi campeã olímpica, sendo MVP dos Jogos Olímpicos de Pequim. Então ela teve todo ali o suporte do Bradesco na época, que era o Finasa. Então, assim, a gente tem bons exemplos, assim como a gente também tem Sim. maus exemplos. Uhum. Bom, mas agora aqui no Pod Esporte as coisas são meio doidas, a gente vai e volta, né, na linha do tempo, não sigo muito uma ordem, não. Por que remo? Com 15 anos, por que o remo, acho que não é o esporte que todo mundo, né? Tem o sonho de ser remadora, tem o sonho de ser É remador. Como que verdade. você. Mesmo porque você não consegue praticar em qualquer praça pública, você não consegue. Apesar da gente viver num país que é litorâneo, não é bem assim que as coisas funcionam. Por que o remo para você, Fabiana? Olha, é bem curioso, assim, eu nunca pensei em ser atleta, na verdade, né? Eu sempre gostei de esportes, já tinha feito escolinhas de outras modalidades, mas o remo aqui em Florianópolis é muito tradicional, vamos dizer assim, a gente passeia pela beira-mar aqui, né, onde o pessoal treina, e a gente vê o pessoal treinando, então eu tinha uma amiga na época, minha melhor amiga, Denise, e a gente passeava muito nessa beira-mar, que é uma baía, assim, que o pessoal treina. Uhum. E aí a gente viu o pessoal remando lá e a gente sempre curiosa, assim, já tinha feito os esportes e resolvemos experimentar. E a gente conhecia já, eu tinha um primo que remava, tinha uma amiga distante que remava, e a gente decidiu experimentar, assim, por curiosidade mesmo, sabe? E aí entramos no Clube Náutico Francisco Martinelli, que foi o clube onde eu comecei, e aí desde o início eu já gostei muito, assim, apesar de que no início a gente fica só no tanque ali, né, aprendendo a técnica da remada, e aí depois vai para a água, assim, foi no momento que eu fui para a água que eu realmente me apaixonei, assim, pelo esporte, um esporte ao ar livre, e que sentindo, né, o barco se movimentar na água, assim, muito bacana, e a partir daquele momento ali só fui treinando cada vez mais, né, comecei, claro, na escolinha, fazendo 2, 3 vezes por semana, e aí o pessoal do clube via que a gente tinha potencial, e logo no início a gente já começou a competir em campeonatos estaduais aqui, né, campeonatos bem pequenos, já começamos a nos destacar, eu e essa minha amiga, e aí ali a gente já começou a ter objetivos maiores, competir no Campeonato Brasileiro, e aí seleção brasileira, e fui
subindo cada degrauzinho assim para conquistar o que eu conquistei, os meus títulos, né? Legal, Fabiana. Assim, você já deve ter falado isso 3.000 vezes. Para você deve ser. Ai, acho que todo mundo que vive o seu meio, que talvez esteja assistindo aqui, é o seu público, sabe das diferenças. Mas você pode explicar um pouquinho para a gente a diferença, né? Você se consagrou dentro da modalidade no esquife individual, certo? Então, Falei o nome isso, bonito? Então fiz a lição isso de casa mesmo, bonitinho. certinho. Qual que é a diferença para o esquife individual? Óbvio que o duplo são duas pessoas e tudo, mas dentro do remo, quais são essas subdivisões? Você pode explicar um pouquinho para gente? Sim, claro. Bom, tem o esquife individual, que é sozinho, claro, né? Mas eu já competi vários outros barcos também. O double skiff, né, que a gente no remo a gente chama de double, né, abrasileirou um pouco o nome, que aí Ah, são duas pessoas que cada uma rema com dois remos, né? Porque também tem o barco que é o 200 porque é 200 timoneiro, que cada remador rema com apenas um remo. Então tem essa que é a palamenta simples e a palamenta dupla. Então, aí tem barcos também de quatro pessoas, 400, que é a palamenta simples, e o foreskiff, que é a palamenta dupla, né? Muitos nomes assim. E aí tem o oito, que é o barco mais tradicional do remo, né? Que é aquele com oito pessoas, oito com timoneiro daí. É aquele bem tradicional, onde tem que ter um conjunto muito bom para realmente o barco andar bem. E aí são essas categorias. E aí tem a categoria peso leve, que era a que eu era, né, quando eu fui campeão mundial, e a categoria aberta, que é a categoria acima de 59 quilos no feminino, né, e abaixo disso é peso leve, e dos homens até 72,5 kg é peso leve, e acima disso é pesado. entendi. Mas essa Olimpíada de Paris vai ser a última que vai ter a categoria peso leve. Ela vai ser retirada do programa olímpico e aí vai entrar a categoria oceânica não de mar, né? O sprint que a gente chama no mar mesmo. E aí vai ser mais inclusivo para o remo, né? Porque o remo precisa de um local muito, assim, normalmente é muito afastado dos centros olímpicos, né? Nas Olimpíadas e tal e eles querem trazer um pouco mais, difundir um pouco mais. Aí trouxeram essa modalidade de praia também, que vai fazer parte dos Jogos Olímpicos. É mais afastado por quê? Porque você precisa de um lugar específico, água calma, Isso, por esse precisa motivo? de um lago muito grande, né? Porque são 2 km de prova, e aí tem que ter as provas de remo são no mesmo lugar das de canoagem, né? E normalmente elas são muito afastadas do local, porque realmente não tem essa estrutura perto das cidades, né? Um lugar Aham. diferente foi no Rio de Janeiro, que foi no centro ali na Lagoa Rodrigo de Freitas, mas realmente é uma exceção, assim. Normalmente os lugares são bem afastados, de difícil acesso. Então o remo é um esporte que está tentando se reinventar para que seja mais inclusivo, É, né? As pessoas de hoje o COI, né, tem uma missão enorme de tentar fazer com que os esportes sejam cada vez mais inclusivos, tenham mais visibilidade. Tanto é que agora Paris vai entrar o break, não é à toa que entrou o Sim. skate, entrou o surf. Uhum. Eles estão com um projeto, a gente esteve até aqui conversando no último episódio com o Gustavo Herbeta, que diretor de marketing do COB. Ele falou dessa vontade do COI, né? Explicou muito essa vontade do COI de rejuvenescer os esportes, né? Então, essa molecada vive com o celular o dia inteiro. Então, eu imagino você explicando para jovens sobre todas essas modalidades do remo. É, Já esqueceu na sim, segunda, então exatamente. precisa tentar de alguma maneira popularizar o esporte. Realmente, trazendo para águas abertas, né, de mar, que você disse, isso Sim, talvez tenha uma tendência às vezes tem um a pouco mais de melhorar. emoção, né? Assim, porque as provas de remo, elas, como são de 2.000 metros, às vezes não tem tanta emoção, né? Às vezes, principalmente nas eliminatórias, que o nível aí é mais baixo, aí um barco já desponta lá na frente e depois fica só os outros ali atrás. Então, quando são distâncias menores, como tem na canoagem, tipo 100 metros, 200 metros, tem uma competição maior ali e se torna mais atrativo também, né? Então acho que o remo está se reinventando aí para tentar competir também com esses outros esportes, né? Entendi. Não, faz todo sentido esse movimento do COI. Você participou de 3 Jogos Olímpicos, certo? Isso. Pequim, Londres, O primeiro foi Atenas, 2004. Atenas, desculpa, Isso. Pequim e Londres. Isso. E aí, Atenas, eu fui a primeira brasileira a competir no remo pelo Brasil, né? Também foi Que- bem, bem falado na época, assim. Foi a primeira brasileira a classificar para as Olimpíadas nessa modalidade, né? Então foi E aí, bem.
Você participar de uns Jogos Olímpicos por si só já é uma. Você teve 3 oportunidades, já é né, um momento único. Como que foi? Teve um peso para você chegar em Atenas, sendo a primeira mulher do remo a participar dos Jogos Olímpicos representando o Brasil? Como é que foi isso para você na sua cabeça? Hoje se fala muito, hoje não, desde sempre se fala muito em saúde mental, em foco, em tudo isso. Como é que foi chegar num lugar que é diferente por si só, que são os Jogos Olímpicos, com esse, vamos, entre aspas, aí, peso de ser a primeira mulher do remo a representar o Brasil? Não, com certeza tinha muita pressão, assim, por resultado eu não sentia tanta pressão, porque como era a minha primeira participação, a primeira participação do Brasil numa Olimpíada, eu fui realmente, né, pensando em ter o melhor resultado possível. Mas na minha carreira, assim, foi uma guinada muito grande, porque eu comecei a ser um nome forte do esporte, né? As pessoas começaram, os repórteres começaram a me procurar para dar entrevistas e tal. O remo passou a ser um pouco mais conhecido, o remo feminino principalmente, né? Porque o remo masculino sempre foi muito mais forte aqui no Brasil. Então a gente trouxe um pouco o foco para o remo feminino. Então isso foi uma coisa muito boa que aconteceu não só nos Jogos Olímpicos, mas também no Campeonato Mundial, que deu um salto muito grande de meninas começando a remar, né? Então esse foi um lado mais legal assim de ter competido nos Jogos Olímpicos. Eu acho que foi esse, assim, ter essa massificada maior no esporte. Mas com certeza Jogos Olímpicos é emoção total, né? Assim, competir contra as melhores do mundo e assim, não só do teu esporte, conviver na Vila Olímpica com várias outras modalidades, de vários esportes diferentes, passar pelo Nadal na Vila Olímpica, passar pelo Phelps, então é pura emoção, com certeza é inesquecível, né? Isso é muito maluco. Você vê que os caras que você vê na televisão, os grandes referências do esporte mundial, que até extrapolam o seu próprio esporte, né? Que é o caso do Sim, Nadal, do Phelps, do Bolt. Você vê que eles são gente que nem a gente, né? Isso é muito exatamente. maluco. O cara come, dorme. Né? Obviamente você sabe disso, mas quando você tá ali no dia a dia com o cara, você fala, cara, como é que. É inevitável você olhar para aquilo ali e não imaginar como é que tá sendo a preparação dele. Eu tive o privilégio também de participar dos Jogos Olímpicos do Rio. E eu lembro que a gente viu o Djokovic oh, meu Deus, no refeitório. E aí a galera meio que ele tá comendo, sabe? Tipo, o que será que Aham, ele sim, sim. come? Aquela Do coisa que se distante, alimenta? Do que se alimenta, do que vive hoje no Globo Repórter, aquelas sim. coisas meio malucas. É impressionante, Jogos Olímpicos é fantástico. É, Fabiana, fantástico. você quando era atleta, tenho certeza que você de vez em quando ainda joga seu barquinho na água e Aham. vai lá dar suas remadinhas, obviamente. Mas você, quando, né, falando do rendimento, do alto rendimento, você se caracterizava principalmente porque, já que a prova do remo é de 2.000 metros, você disse, Uhum. eu imagino que tem atletas que tenham, né, uma característica mais do sprint inicial ali, né, de ter essa característica não, de ser o cara do endurance que aguenta mais, de ser a Uhum. pessoa do sprint final. Como você se caracterizava? Ah, eu era mais do endurance, assim. Em provas curtas eu não me daria bem, se fosse uma prova mais curta. Aham, Tanto entendi. é que eu fiz até um teste genético uma vez e para saber qual. Isso depois já de atleta de muitos anos, assim, né? Mas eu fiz por curiosidade e o resultado foi que o meu principal esporte era ser ultramaratonista. Imagina. Nossa senhora, meu Deus. Eu tenho bastante resistência, assim, para ficar um tempão. Tanto é que meus treinos eu remava 24 quilômetros, ficava 2 horas na água direto. Então era, mesmo sendo só de 2.000 metros a prova, a gente treina muita distância, até também para melhoria técnica também, de resistência, né? Porque a prova do remo, ela não é só anaeróbica e nem só aeróbica, né? Ela mistura os dois. Na saída, a gente dá uma saída muito forte, depois, durante o percurso, a gente cai numa batida ali que a gente consiga aguentar até o final. E no final, se estiver ali lado a lado, a gente dá mais um sprint para tentar chegar na frente. Então, a gente chega assim, a prova de remo, a gente chega totalmente exaurido no final. A gente dá tudo que tem nesses 2.000 metros, que é entre 7 minutos e 30 na minha prova, né, a 8 minutos Aham. mais ou menos. Então, você vê assim, realmente, chega no final da prova, os atletas e as atletas do remo estão realmente desgastados. Mas o negócio que me chama muita atenção é a técnica, cara. Porque Sim. quem nunca viu um barco, né, de remo, é um negócio, cara, que assim, é quase da largura do seu quadril, né? Isso. E Uhum. aí você tem que, né, o sincronismo do remo. Então, assim, tem uma técnica que, aliada, obviamente, à parte física, que é absurda, que, assim, impressiona. Uhum. Impressiona. É,
claro que você, para se tornar um campeão olímpico, campeão mundial, como você foi, você precisa ter uma balança muito bem ajustada da parte técnica com a parte física. Sim. Mas se fosse para escolher, eu preciso ser melhor em alguma coisa, seria fisicamente ou tecnicamente? Eu era fisicamente melhor. É. Eu tinha alguns defeitos técnicos que inclusive me incomodavam, assim, eu tinha até no mundial, assim, quando eu vejo as filmagens, eu tinha uma quebrada de braço ali, do braço direito, que eu não gostava nem de olhar, assim, mas era um defeito que eu não conseguia corrigir. E como meu barco andava assim mesmo, né? Então, o time que tá ganhando não se mexe. Exatamente, vou parar aqui para poder ajustar isso. Porque às vezes para ajustar uma coisa tem que fazer uma desconstrução ali que pode andar alguns passos atrás, né, para depois ir para frente. Então, como eu já estava acostumada a remar daquele jeito, então eu treinava porque eu gostava muito de treinar, sabe? Eu era louca do treino mesmo. Eu botava o barco na água e fazia o que tinha que fazer. Se precisasse fazer mais, eu fazia. Então, cada treino para mim contava muito, assim. Então, eu conseguia me sentir segura nas provas quando eu sabia que eu não tinha faltado nenhum treino, que eu tinha feito o meu máximo em cada treino. Então, a parte física com certeza era mais forte para mim, assim. Sou desse seu time aí também, do louco do É, treino. Eu acho que é bem isso. A cabeça, ela funciona, a minha cabeça como atleta ainda, funciona muito parecida com a sua, sabe? No momento da competição, eu preciso estar seguro de que eu fiz exatamente. tudo, de que eu treinei o que tinha que treinar, que eu me alimentei do que tinha que me alimentar, do que eu descansei o que tinha que descansar, para eu me sentir seguro dentro da quadra. Tem assim. Então, assim, isso não tem como fugir. Eu sei que tem atletas que não são assim e que Aham, preferem tirar o pé na hora da competição, mas para mim funcionava exatamente do jeito da sua cabeça, assim. aham. Não tem como ser diferente para mim, não. Deixa eu te perguntar outra coisa. Países fortes no remo, vamos falar só do feminino, ou se é que tem diferença do masculino e do feminino. Quais são os principais países hoje do mundo no remo e se eram também na sua época de atleta? São basicamente os mesmos, assim, feminino e masculino, o remo, quando é forte de um país, de uma maneira geral, é nos dois, né? A não ser na Romênia, que o remo feminino da Romênia é muito forte, né? E algum tempo atrás deu uma decaída, mas agora voltou a crescer. Mas os países europeus, de uma maneira geral, Alemanha, Itália, e também da Oceania, Nova Zelândia e Austrália são muito fortes também. Estados Unidos, eles são fortes nas provas de 8, né, porque eles têm muito essa competição nas universidades, tem muito, Cambridge, Oxford, essas coisas assim. Isso que eu ia Então, falar, muitos filmes, né, até retratam isso aí da galera do remo. e aí eles focam bem nesse barco maior. Então, alguns países, por exemplo, pegam o melhor atleta e colocam no esquife individual. Já os Estados Unidos eles colocam os melhores atletas no 8, que é a prova deles, assim, né? E Aham. aí a Grã-Bretanha também é fortíssima, assim, né? Nos barcos de 8, 400 também. Mas são basicamente esses. Assim, América do Sul não tem nenhum país muito forte, assim. Basicamente, e China também deu uma crescida ali para as Olimpíadas de Pequim, mas depois aí ficou num remo mais mediano, assim, às vezes tem um barco forte ou outro, mas principalmente os europeus são os mais fortes, assim, eles têm muita tradição, muitos clubes de remo espalhados pela Europa inteira, então isso é muita tradição, sabe? Já vem de berço isso. Entendi. Você tinha alguma, vamos chamar de algoz, assim, alguma adversária que era aquela que todo torneio internacional, todo torneio não, toda competição internacional, você era a sua pedra no sapato, era que você gostava de vencer? Tinha alguma específica, assim? Tinha algumas, assim, né? A polonesa, tinha. Depois, no final, quando eu estava já para me aposentar, em 2016, surgiu uma menina que era muito forte, era muito novinha, muito forte. E dela eu não consegui vencer, eu já estava mais no final ali da carreira, então sempre quando ela entrava na raia já estava aquele nervosismo, assim, querendo ganhar dela. Infelizmente não consegui. Mas tinha a Alemanha, a austríaca também, que é bicampeã mundial. É, e a Alemanha, esses dois eram os principais, assim, os principais países que vinham ali no meu encalço sempre nas competições e tinha um gostinho especial ganhar delas. Você conversando com você aqui há pouco tempo, você me parece ser uma pessoa, isso a gente não perde nunca, extremamente competitiva. Sim, até Né? hoje. E a gente isso aí não perde nunca. Às vezes eu me pego disputando com minha filha de 3 anos alguma coisa, eu falei, não, calma, tem um momento. E aí é engraçado você falar, porque quando você citou, tinha uma novinha que apareceu,
E que nem eu, aparece o suco da juventude não inventaram, né? É, Então a gente fica, claro, a gente quer competir, quer vencer, a gente entende também esse processo de, de uma pessoa nova que, né? renovação, Tudo, né, mesmo. tudo favorece, mas quando a gente tem adversários e quando aparece um novinho que você fala, putz, se eu tivesse em igualdade de idade, eu acho que ia ser uma briga boa e tal, mas enfim, acontece. Tudo Acho no que seu você tempo, né? exatamente, você viveu muita coisa, talvez tenha sido até exemplo para essa menina nova que É, chegou, ela tenha verdade. te visto. Então, assim, isso é. Mas só quis fazer esse parênteses porque eu também tenho isso, sabe? Aparece algum novinho e fala, putz, eu queria ter a idade desse menino, porque aí eu ia aprender com ele também, porque eu sempre busquei muito isso nos adversários, Sim. né? Que eu Uhum. olhava de aprender, de tentar ajustar alguma coisa técnica que o cara faz, mas também na idade que a gente, né, que a gente tem, que a gente chegou e eu ainda atuando, tenho essa dificuldade, né? É, Mas é respeitar. É cada coisa no seu tempo, que nem você disse. Paciência. mas tem a experiência, né, também que conta, né? A experiência conta bastante. Bastante, É. bastante. E falando sobre essa questão da idade, né, e toda a sua carreira, você sofreu com lesões? Aliás, primeiro, quais são as lesões mais comuns no remo? São musculares, articulares? Como é que funciona isso? A principal é a lesão nas costas, assim, hérnia de disco, né? Tem vários remadores que apresentam, assim. Basicamente são as costas, assim, né? Alguma tendinite, alguma coisa no punho, eu tive tendinite uma vez, mas coisas bem simples, assim. Mas eu acho Muita que eu tive repetição, uma. né? Muita Isso, repetição, né? muita repetição, e no barco a gente faz um movimento de punho, assim, que é bem repetitivo, né? Então pode, se não cuidar, realmente não fazer um fortalecimento legal, ele pode machucar. Mas na Entendi. minha carreira, assim, eu tive pouquíssimas lesões, né? Eu acho que eu tive uma base muito forte, né? O meu técnico na época aqui em Florianópolis fazia uma base bem forte, assim, para deixar a gente preparada mesmo para tudo que viesse. E depois os treinos eram muito pesados, mas mesmo assim eu tive poucas lesões, algumas me tiraram de competição, tipo das costas, assim, mas aí foi o exercício mal feito que aconteceu comigo, não pelo remo em si, mas eu fiz um exercício de musculação mal feito e acabei me lesionando, que não foi, né, não foi remando nem nada, mas me tirou de um sul-americano que era inclusive no Rio e tal, que eu estava super bem, mas em pouco tempo eu já retornei e não foi nada grave assim que me tirasse durante muito tempo das competições, né? Mas eu tive uma boa preparação. Eu acho Que que bom. eu devo a isso. Cirurgia zero, então. Graças a Zero, Deus. zero cirurgia, não, nenhuma. Que Cirurgia. bom, que bom. E aí a gente vai chegando, né? Acho que você viu muita coisa dentro do remo, né? 3 Jogos Olímpicos. Quantos Jogos Pan-Americanos? Pan-Americanos, cinco jogos Pan-Americanos. Eita, Primeiro foi, nós. primeiro foi em 2003, Santo e aí Domingo, Santo Domingo, depois no Rio, aí depois 2005, Guadalajara, Guadalajara, Toronto e Toronto. Toronto. Foram quatro, então, foram quatro. 4. Quatro, Legal. isso. Toronto eu tive a oportunidade também de estar lá. Foi Isso. bacana. Toronto, eu tive a primeira medalha também do remo feminino. A primeira e até e foi uma medalha de prata, né, que eu conquistei depois do campeonato mundial. Infelizmente não veio o ouro, que ficou engasgado aqui em Por quê? Guadalajara. O que, que houve? Porque em Toronto a gente competia numa raia assim, quando estava sem vento era uma maravilha, né? Mas quando tinha vento tinha muita marola. E eu nunca remei muito bem na marola. E a minha Ah, adversária, essa que ganhou dos Estados Unidos, falaram que ela remava muito bem quando tinha onda, marola. Então, no dia da final, tava muita onda e eu não conseguia ali manter a minha técnica, né, que eu gostaria ali e acabei perdendo o ouro para essa americana. E aí é, conquistei a. tem alguns esportes que dependem, né, de fatores externos, assim, que quando eu converso com pessoas de esportes que, né, são ao ar livre e tal, né, depende muito, cara, realmente. Para mim, o vento pouco Não muda, dentro do importa. ginásio e tudo. Mas, putz, para você, total. Nossa, Sim, e aí muito. e valeu uma medalha, né? Um detalhezinho que valeu uma medalha de ouro. Exatamente, exatamente. É uma pena, mas quem estava mais preparada ganhou, né? Então o esporte é assim. Claro que a gente fica triste na hora, mas o que venceu o Claro, melhor naquele momento. vale, é para todo mundo. A marola é para todo mundo, o flat é para todo mundo, então, É. paciência. E aí você, né, com toda essa sua bagagem, campeonatos mundiais, título mundial, medalhas pan-americanas, jogos pan-americanos, jogos olímpicos e tal, chega o fatídico momento, que eu não sei se para você foi fatídico, de repente não foi, da aposentadoria.
né? Eu sou um exemplo grande disso, porque ano passado eu estava tudo desenhado para encerrar minha carreira, resolvi estender mais um ano. Então, Ah, sofro com dor, sofro com essa questão. Até que eu estava bem resolvido com essa história da aposentadoria, mas agora esse ano para mim tá difícil. Eu acho que se eu tivesse aposentado no passado, teria sido ok. Mas tá difícil. Como é que foi seu fim de carreira, né? O seu fim de carreira é feio, parece que, nossa senhora. pois é. A sua aposentadoria das águas, como é que foi isso para você? Olha, é engraçado isso, porque para mim eu estava super tranquila, que eu ia me aposentar, já estava programando, eu estava já cansada, assim, né? Os treinos do remo, como de todo o esporte de alto rendimento, são cansativos, né? Então eu estava já o corpo cansado, cansada de fazer dieta também, porque eu era peso leve, e cansada mentalmente também, né? Das políticas do esporte e tal, que nem sempre são favoráveis. E aí eu tava tranquila, achei que eu estava preparada, né? Aí, quando eu parei, né, que eu morava no Rio, aí morei 11 anos no Rio, remando pelo Vasco, pelo Flamengo. E aí, depois que eu parei, voltei aqui para Florianópolis e parei tudo, assim, tipo, não fiz uma transição, simplesmente parei de fazer tudo. E aí veio depressão, veio não saber muito bem o que fazer. Eu cheguei a abrir um box de CrossFit aqui com meu marido e alguns sócios, por um tempo foi legal e tudo. Mas aí eu vi que eu realmente não estava preparada para fazer essa parada assim tão brusca, entendeu? Eu acho que eu tinha que ter tido uma transição melhor. Deixa eu Tipo, te meu interromper. pode Deixa falar. eu te interromper um pouquinho. Diga. Você, então, quando você para de atuar como atleta, você para e para mesmo. Não tem nada que você esteja fazendo em paralelo a isso. Realmente para Parei a sua vida. Aham, parei tudo. E aí foram várias mudanças muito bruscas, né? Porque voltando para Florianópolis, sem ter aqueles objetivos, né, que a gente tem no esporte o tempo todo. E aí a minha casa aqui que eu moro hoje estava alugada, a gente ia reformar para morar aqui, então voltei a morar com os meus pais. Então foi uma coisa que eu achei que estava preparada, mas realmente não foi o que aconteceu. Então foi um momento difícil que eu passei aí durante um tempo, fazendo terapia e tal, porque eu digo que deveria ter essa transição, tipo o meu marido, assim, ele foi parando aos poucos, sabe? Ele não tem, a gente treina no remo 2 vezes por dia, 3 vezes. Ele foi parando, foi treinando uma vez só, competindo campeonatos menores, só campeonatos regionais no Rio e tal. E eu não, eu tipo, acabou o último brasileiro da minha vida, peguei um avião, vim embora para Florianópolis e acabou tudo ali. Então, Seu, esse uma opinião, sei lá, que eu falo para os atletas que vão se aposentar, que se preparem realmente, façam uma transição aí de carreira para não sofrer o que eu sofri, porque realmente é um luto, né, como a minha terapeuta fala. É um luto que a gente sofre aí. eu sempre falei isso e nada vai tirar da minha cabeça. A gente morre duas vezes, né? A gente morre quando Exatamente. para de ser atleta e morre quando morre mesmo. Todo mundo um dia vai. A única certeza da vida que a gente tem é a morte. Mas o atleta ele tem duas certezas dessa da vida, que um dia ele vai parar. Né? E Exatamente. isso não tem como. O seu marido ele começou a fazer algo em paralelo, Sim, a ele tem uma competir e tal. empresa. Sim, ele começou a trabalhar em paralelo junto Ah, com o legal, legal. Remo. Eu acho que essa estratégia eu adotei, tá? Sim, Então, eu acho que para mim já há 3 anos eu venho, né? Meu dia deveria ter 72 horas, mas eu venho tentando em 24 rebolar, né? De ser pai, ser marido, ser empreendedor, ser podcaster, ser atleta ao mesmo tempo, porque eu acho que realmente deve ser uma loucura isso que você fez, é. né? Não, certíssimo, você está certíssimo. E normalmente, e aí a gente não tá nem falando do dinheiro, tá? Eu particularmente não tô nem falando do dinheiro, que, claro, Sim, sim. você vai perder a sua renda, mas você viveu a vida inteira em alta performance, pensando no objetivo que você falou, né? Aham. Putz, eu tenho, amanhã eu vou treinar isso porque eu quero chegar em tal tempo, ou eu tenho que fazer a dieta porque eu tenho que chegar em tal peso. De repente, isso tudo some da sua frente. Então, eu não posso nem imaginar o que você tenha passado, Foi né? bem difícil. Não, assim, E no primeiro mês é aquela maravilha, né? Ah, não preciso treinar, tal, eu tava cansada, mas depois vai batendo aquele desespero, né? Ainda é, bem que a gente abriu esse CrossFit, eu acho que me ajudou bastante, assim, mesmo que depois não tenha dado certo, não foi pra frente, mas foram 2 anos ali que eu me ocupei e tal, às vezes eu dava aula também e, e me envolvi ali, né? Mas mesmo assim foi um momento complicado, assim, na minha vida, que não entendi.
Não aconselho ninguém a passar por isso. Acho que tem que ter realmente isso que você está fazendo é o certo, que meu marido fez também. Porque não, a questão financeira nem é que eu me preparei financeiramente, eu me preparei para esse momento, né? E eu achava que não, vou ficar sem fazer nada, vou estar tudo bem, mas não é assim, né? A gente está acostumado a ter esse objetivo, a ter esse compromisso diário e de se puxar mesmo todo dia em cada treino e de repente se vê assim completamente sem chão, sem ter o que fazer. Então realmente tem que ter Muito, essa preparação. muito louco isso tudo mesmo. É. É, você conseguiu estudar, conseguiu se formar, tem alguma formação acadêmica? Sim, eu sou formada em educação física. Legal. E aí eu tô fazendo toda essa voltinha para a gente falar do que hoje é o seu, me parece ser a sua paixão, né? Uhum, Que é um negócio que eu achei muito maluco quando eu fui dar uma pesquisada sobre o nosso papo de hoje e tal, que é o remo fitness. Né? uhum. A gente vê muitos aparelhos de remo, principalmente a galera do CrossFit e tal, fazendo o remo. Tem, a grande maioria das academias tem o remo, mas você tem uma metodologia, posso chamar isso, É um programa de de treinamento, treinamento, um programa de treinamento para pessoas através. normais, não é para atleta, né? Para todo mundo que quiser fazer assim. Como é que surgiu essa ideia? Da onde veio? Obviamente que você, né, do remo, claro, Uhum, mas você conseguiu empreender dentro do seu esporte. Acho meio maluco isso, achei muito uhum. interessante. Como é que foi que surgiu essa ideia? Como é que veio Então, esse projeto? essa ideia surgiu. Primeiro, como eu te falei, eu tive um CrossFit, né? Então eu via o pessoal fazendo o aparelho de remo indoor, fazendo exercício, tudo errado. Todo mundo fazia errado, ninguém ensinava direito, assim. Lá no nosso box a gente tenta, como eu era uma das sócias, meu marido também, a gente tentava ensinar da maneira correta e tal, e aí o pessoal lá remava direitinho, mas de uma maneira geral o pessoal não sabe remar. É assim, não aprende, né? Eles se preocupam com a técnica do levantamento de peso, com a técnica da ginástica, mas o remo eles não estão nem aí. Sendo que também é um exercício ali que tem que ter um cuidado, porque pode se lesionar, né? Se fizer da maneira Aham, errada. E aí, esse foi um dos pontos que eu e o meu ex-técnico, né, o Júlio Soares, que hoje mora nos Estados Unidos, a gente teve essa ideia de começar primeiro o canal para ensinar as pessoas a remarem direito. Essa foi a primeira ideia, né? E aí depois, com a pandemia, né, essa coisa das academias fecharem, do pessoal não ter onde se exercitar, a gente teve essa ideia de fazer um programa para as pessoas poderem fazer em casa, se tiverem um ergômetro, hoje muitas pessoas já têm, e aí depois também fazer nas academias, nos boxes de CrossFit, que também temos muitos alunos que fazem academias também. Então foi daí que surgiu essa ideia, assim, a gente queria democratizar um pouco o aparelho, que o aparelho de remo indoor ele se massificou, né, de uma maneira geral aqui no Brasil, no mundo inteiro por causa do CrossFit, mas ele é originário das garagens de remo, né? Não aham. sabia antes, quando eu comecei a remar, as pessoas nem sabiam que era um aparelho de remo indoor. E aí, a gente deve isso ao CrossFit, agora todo mundo sabe, todo mundo já viu, apesar de ficar vazio às vezes lá na academia, né? Muita gente tem medo de chegar perto e tal, mas muitas academias, como você falou, já tem os boxes de CrossFit, então, para as pessoas aprenderem a usar e também a poderem fazer um treinamento periodizado para esse aparelho. Porque não é só chegar, sentar ali, remar meia hora que vai dar resultado, né? Por um Deve momento ser, pode até dar, mas tem que ter um treinamento certo para aquele tipo de aparelho. deve ser um desafio grande, porque todo mundo que olha aquilo lá, né, só sentar, puxar e vai, né? Tipo, não. Sim. Tenho Aham. certeza que deve ter uma técnica para você gastar menos energia, obviamente, né? Que você deve ter feito sua vida inteira. Então, como é que eu remo e tento poupar energia para um momento de sprint final e tal? Então, claro, você fazer qualquer atividade física, qualquer exercício que você não saiba a técnica, você vai Uhum. gastar muito mais energia, vai fazer errado, vai se lesionar. Então, putz, Exatamente. mas eu achei muito legal essa sacada. E aí, quem quiser conhecer melhor, tem um canal no YouTube, né? Que Tem eu um vi. canal no YouTube, tem o nosso Instagram também, é o @remofitness, né? E no YouTube também, @remofitness. E aí tem vários vídeos ensinando a remar, falando dos principais erros técnicos que as pessoas cometem. E também, às vezes, eu pego um vídeo de algum famoso remando e dou uma analisada na remada deles também, porque isso Legal. a maioria também não sabe remar, porque os próprios profissionais, eu sou profissional de educação física e posso falar, tem muitos que não sabem a técnica correta do remo indoor, né? E eu acho que deveriam procurar saber para passar da forma correta também. Então, eu Claro. acho importante, assim como a gente estuda outras modalidades, outros exercícios de musculação, é importante também aprender a fazer
já que hoje em dia tem esse aparelho na academia, aprender a ensinar corretamente, né, para os alunos. Pô, Então, é por isso que tem o nosso canal lá, é de graça, todo mundo pode aprender, né? Já aí tem o nosso programa, quem quiser se aprofundar um pouco mais nos treinos de remo indoor, a gente tem lá para iniciante, intermediário e avançado, né? E a gente tem alunos do Brasil inteiro, então é uma forma de democratizar também o remo, que antes era feito só nos locais, né, que tem a raia de remo, e agora todo mundo pode praticar, porque é um exercício super completo, né? que bacana, eu vou deixar toda a descrição aqui no Instagram, do canal do YouTube aqui na descrição do episódio. Porque, Beleza? pô, achei muito legal de verdade, assim. E é online, né? Então, foi o que você falou. Isso, online. A pessoa Pessoas faz o que do quiser, país inteiro. Tem uns atletas, você presta consultoria para alguns atletas jovens aí de remo? não, para atleta não, a gente faz só Não? para. Não. Porque os atletas geralmente tem que ter os seus clubes, né? Então cada um tem o seu técnico no clube e tal, então não. É porque eu quis fazer, a gente quis fazer realmente para massificar, assim, para as pessoas conhecerem, né? Porque muita gente gosta de correr, às vezes não pode correr, é um esporte que não tem impacto, né? Uma atividade que não tem impacto, super Sim. seguro, qualquer um pode fazer. E a máquina de remo, assim, já fazendo uma propaganda, né, que eu sou apaixonada mesmo pelo remo indoor, pratico até Por hoje. favor. Ela é muito democrática porque ela vai te dando o que tu vai pedindo para ela, para a máquina. Então, se eu não tenho um condicionamento físico no início, eu remo devagarinho, mas à medida que eu vou melhorando e vou melhorando a minha força, meu condicionamento, vou puxando mais forte e tal, e ela vai te dando esse feedback, entendeu? Então é muito bacana, assim, um exercício super completo que eu indico pelo menos experimentar aí, quem quiser. Entendi. Deixa eu voltar um pouquinho no nosso papo aqui. Você disse que teve um final de carreira, não que é feio, uma aposentadoria um pouco traumática, né? Uhum. Um momento ali difícil. Hoje você acompanha as competições internacionais, gosta de ver, ou deixou o esporte de rendimento de lado, não quer saber de campeonato, o que acontece na política, o que, né, dentro do esporte, ou você não se interessa, vai atrás, tem Não, contato com as pessoas que fazem o esporte hoje? eu acompanho bastante, assim, eu gosto bastante de assistir os campeonatos, as Copas do Mundo que passam, né, aqui para nós, o Campeonato Brasileiro também, e aqui, de vez em quando eu estou indo lá remar, então esse ano até competi numa regata para o clube aqui Ó. que eu comecei, só de brincadeira ali para junto com as meninas mais novas, para passar uma experiência para elas e tal. Então, não, eu gosto muito de acompanhar. O remo foi a minha vida, né? Então, é difícil eu me desligar assim totalmente. Eu gosto muito. Inclusive, nas Olimpíadas de 2016 eu fui comentarista do Sport TV e agora em Paris você também, né? Então, a gente Legal. sempre ligado assim para ver os nomes, né, da atualidade. Inclusive agora vai ter o pré-olímpico de remo que vai classificar os atletas para as Olimpíadas, né? Que vai ser aqui no Rio de Janeiro esse final de semana. Então, estamos torcendo também para o pessoal se classificar. Então, estamos sempre na torcida aqui. Políticas à parte, né? Eu acho que os atletas merecem esse reconhecimento, essa torcida de todos, né? Não vou nem entrar nessa parte política aí, não, porque Não, sempre deixa pra lá. dá bafafá, deixa pra lá. A gente tem grandes nomes aí que tem chances de estar nos Jogos Olímpicos. Como é que tá hoje? Sim, o principal nome do remo do Brasil hoje é o Lucas Vertem, né? Que ele participou das Olimpíadas Sim, de Tóquio e ele teve uma participação muito boa, assim, foi uma das melhores participações de brasileiro em Olimpíada no remo. Então ele tem grandes chances de se classificar agora de novo e para tentar melhorar o seu resultado, ele ficou em 12º, né, em Tóquio, e eu acho que ele tem grandes chances de melhorar esse resultado. E aí tem a Beatriz Tavares também, que vai participar desse pré-olímpico, e mais dois barcos, o duble feminino, peso leve, e o masculino também, que vão estar tentando as vagas. Então a gente vai estar boa. torcendo por eles. Boa. Então você está indo para sua quinta Olimpíada, segunda como comentarista, então. Isso, Porra, que massa, que legal, que legal. Então, assim, Fabiana, queria agradecer muito o seu tempo, tá? Espero que você tenha curtido. Vou esperar você aqui presencialmente, né? Pra gente Sim, trocar viu? ideia aqui no Pod Esporte um dia que você estiver passando por São Paulo, por favor. As portas aqui do Pod Esporte abertas para você. Eu espero que você tenha curtido. Desejo muito sucesso, né, nessa sua jornada como empreendedora, como empresária. E de vez em quando a gente também vai ver você em algumas competições menores e tal, porque quem tem estrela vai brilhar para sempre, e eu acho que é o seu caso, né? Um nome que se confunde com o nome do remo nacional.
Então, parabéns pela sua carreira, espero que você tenha curtido. Deixa aí seu recado, vou deixar na descrição aqui do episódio tudo para você aqui certinho. O seu Instagram da Remo Fitness, também do canal no YouTube, tá bom? Bom, eu queria agradecer a oportunidade, foi um prazer muito grande falar contigo. Te desejo também uma boa aposentadoria, né, que com certeza vai ser muito melhor que a minha, mas graças a Deus agora tá tudo bem aqui. E para o pessoal, se quiser conhecer mesmo o Remo Fitness, né, agora toda academia aí tem um aparelho, é só entrar lá, dá para experimentar inclusive 7 dias grátis, né, para quem não tem muita certeza se vai querer ou não, então experimenta lá, é um esporte maravilhoso que mexe o corpo todo. E é isso aí. Obrigadão pela oportunidade e a gente se vê. Valeu, obrigado demais, tá, Fabiana? Valeu, e para você que acompanha mais esse episódio do Pod Esporte, não esquece de se inscrever nos nossos canais, tá bom? Segue lá a Fabiana, segue lá o Remo Fitness, para você ficar por dentro de tudo que rola lá, tá bom? Espero que vocês tenham curtido. Um abraço, até a próxima. Fui!